Olá, sejam muito bem-vindos a este episódio do podcast do Sofá Amarelo. Eu já não aparecia aqui há bastante tempo, então vamos matar saudades. Eu trago-vos aqui um tema muito contemporâneo, eu acho que até útil, que são as aplicações de encontros, ok? Primeiro do que tudo, porque isto é absolutamente fundamental, ok? Vamos começar por aí. As aplicações de encontros não são e não devem ser um assunto tabu e eu acho que aquele preconceito de que as aplicações de encontros são para casos extraconjugais ou são para noites de sexo tórrido num hotel, esqueçam isso. As aplicações de encontros já não são nada disso. E nos dias de hoje até se tem tornado relativamente comum as pessoas encontrarem-se, conhecerem-se desta forma e inclusive tenho conta de vários casais que estão numa relação sólida, numa relação aparentemente saudável há vários anos e que por acaso até se conheceram dessa forma, ok? Isto para retirarmos aqui um pouco do preconceito em torno das aplicações de encontros. Portanto, eu para fazer este podcast, como é evidente, já estive em duas aplicações de encontros. Costumo dizer que estive a fazer um estudo sociológico e que andei a evangelizar, digo isso a brincar, mas um bocadinho a sério também. No fundo andei a ver o que é que se passava e se realmente as coisas que se dizem por aí se são verdadeiras ou não, ok? Eu conheci uma única pessoa presencialmente, portanto, enquanto andei a fazer o estudo sociológico, e foi porque essa pessoa, portanto, um masculino, um homem, me comprou uma sessão fotográfica terapêutica. Portanto, como podem ver, aquilo que eu andei a fazer nestas aplicações foi um bocadinho fora da caixa. Eu fui banida do Tinder, isto também é cómico, tem piada, isto só podia acontecer comigo. Fui banida do Tinder a primeira vez que estive nesta aplicação. Os meus amigos fartam-se gozar comigo quando eu digo isto, pelo menos os amigos que sabem. E fui banida porque eu penso que fui denunciada por ter vendido essa sessão fotográfica. É proibido vender serviços no Tinder, mas eu creio que terá havido uma denúncia. Ora, eu suponho que essa denúncia tenha sido uma forma de me tirar da aplicação, porque alguém estava a gostar de falar comigo e não queria que eu estivesse na aplicação. Vamos imaginar que sim, também não é relevante. O que é certo é que é cómico, porque eu durante mais de um ano tinha todas as vias, estava tudo interdito para mim, qualquer e-mail, portanto eu só tinha um telemóvel, portanto o número, quando punha o número, a aplicação identificava e dizia-me que eu não tinha permissão, tinha sido absolutamente banida, ok? Pronto, então agora vou falar-vos um pouco sobre aquilo que eu aprendi e sobre algumas nuances interessantes até em termos terapêuticos. A primeira tem a ver com o chamado ghosting, ok? O ghosting é um problema nas aplicações de encontros e isto acontece especialmente porque as pessoas estão atrás de um ecrã e porque se torna mais fácil, principalmente se ainda não conhecem a pessoa. Portanto, fazem ali umas perguntas, trocam umas frases, esta pessoa não me interessa, pumba. Fazem um ghosting, bloqueiam, na maior parte dos casos, e portanto, quem anda por ali, o meu conselho, muito honestamente, é não liguem, não sintam, tipo, esqueçam, é vulgar, não quer dizer nada, não vos retira valor, vocês não são menos do que ninguém por receberem um ghosting ali, ok? Não tem significado, não tem relevância real, não tem relevância real, ok? Até porque em duas ou três frases não dá para se ver o valor de ninguém, se formos bem ver as coisas, não é? Vamos ser justos, vamos ser justos até connosco, ok? Pronto, então essa é a primeira questão e portanto é óbvio que isso muitas das vezes vai ativar ali a ferida da rejeição, portanto quem tiver essa ferida vai sentir essa ferida a ser ativada com facilidade. A menos que, claro, esteja ciente disto, esteja capacitada de que isto pode acontecer
e tenha ali um certo filtro, uma certa imunidade em relação ao assunto, no sentido de, ok, eu vou andar aqui a brincar, a conhecer pessoas, numa boa onda, e não estou nem aí, de facto, se houver aqui uns ghostings e umas rejeições, porque isso é normal. No fundo, andamos todos ali a fazer uma espécie de um casting. Ok? E agora vou falar precisamente dos castings, que é a parte mais divertida das aplicações. Eu não falei do Bumble, mas também estive no Bumble. Não gosto muito do funcionamento, mas também estive lá. Então, nós temos critérios assim um bocadinho engraçados, não é? Porque às vezes basta não gostarmos do nome da pessoa que é logo tipo, não, este nome não vai dar. Começa por aí. Depois temos o critério da idade. Portanto, nós podemos filtrar logo ali a idade da pessoa, mas às vezes pomos o filtro um bocadinho mais abrangente, não é? Portanto, deixamos ali um pouco mais aberto. E o que acontece é que se aparecer alguém muito mais novo do que nós à partida, isto vai dar asneira, tenho idade para ser mãe dele, e por outro lado, se aparecer alguém muito mais velho ou com idade em que podia ser nosso pai, nós também à partida está absolutamente fora de questão. E portanto, esta diferença de idades muito grande acaba por fazer com que vamos afunilando e vamos tentando aproximar um pouco da nossa idade. Depois temos a questão da distância, nós também vamos escolher mais ou menos a distância das pessoas, a distância a que as pessoas vivem de nós, e normalmente mais do que 100 km em princípio também não quereremos, mas ok, é válido. Os relacionamentos à distância sempre existiram e às vezes dão grandes histórias de amor, portanto isso depois fica ao critério de cada um. Depois temos aqui a parte dos interesses, a parte do perfil, em que dá para percebermos logo um pouco sobre a pessoa. Por exemplo, no meu caso, isto é uma questão de gosto, não é? Alguém que me diz que vai todos os dias ao ginásio e que aparece com uma foto no ginásio e mais musculado do que o Hulk, não vai dar. Não vai dar, porque terá o dobro do meu tamanho a todos os níveis e porque à partida tenho aqui uma espécie de um preconceito de que os músculos atrofiam o cérebro. Estou a brincar. Não, pronto, não é a minha praia. Então, portanto, esse seria um critério a excluir. Depois temos a questão se a pessoa quer um relacionamento sério ou não. É claro que isto não significa absolutamente nada, porque uma pessoa pode ter ali escrito que quer um relacionamento sério e depois vai conhecer alguém, tem um one night stand e a seguir desaparece. Portanto, aquilo que está ali escrito não significa absolutamente nada. Ou então, uma pessoa que diz que quer uma situação casual e depois começa-se dessa forma e acaba por dar uma história de amor. Portanto, pode acontecer também, não é? Então acho que essa parte acaba por não significar muito, ok? E portanto, nós depois de vermos um pouco o perfil da pessoa, às vezes as fotos também nos dizem alguma coisa, não é? Nós podemos à partida olhar para uma pessoa e achar que tem cara de serial killer e está certo. Pronto, para nós é assim e portanto não há nada a fazer. Ou então, e reparem, e aqui isto já vai ativar aqui feridas ao nível da autoestima e das inseguranças, nós vermos alguém que é muito bonito, assim mesmo, tipo tchanã, né? Tipo uou, e ativa-nos aqui uma feridazinha que nos diz que nós não estamos à altura e que se calhar é muita areia para o nosso caminhão e outras frases do género, estes clichês, não é? E portanto, eu já tive conversas com amigas em relação a isto e de facto às vezes nós fazemos logo um chega para lá porque não queremos que essa ferida da autoestima seja ativada. E então nós escolhemos alguém que esteja mais ou menos aqui ao nosso nível no que diz respeito também à aparência física.
É claro que as coisas não são lineares e não funcionam sempre desta forma. E basta que nós analisemos os casais que encontramos na rua, às vezes há uma discrepância, mas o que é certo é que para nos protegermos nós tentamos encontrar alguém que esteja mais ou menos ali no mesmo ranking, no que diz, na mesma medida, na mesma nota em que nós estamos, não é? Portanto, será um critério, assim como os estudos também são um critério. E isto, é assim, não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver, assim, se houver uma discrepância muito grande em relação ao nível de estudos, nós sabemos que a médio e longo prazo, que isso pode fazer com que a relação não resulte, porque o nível cultural, o nível intelectual, em princípio não será equivalente, não é? E, portanto, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com grande cultura geral, uma grande formação académica, em princípio não terá grande conversa, não terá aqui grande química com alguém com um nível intelectual inferior ou com um nível cultural inferior, com menos vivências ou com menos estudos académicos. Portanto, nós procuramos sempre alguém que esteja mais ou menos na nossa vibração a vários níveis, não é? Portanto, alguém que tenha uma vida semelhante, uma forma de estar semelhante, e tudo aquilo que for muito discrepante, nós à partida sabemos que não vai dar, não é? E às vezes basta trocarmos uma frase para percebermos que não vai dar. Eu vou dar-vos aqui um exemplo, um exemplo de pequenas coisas em que eu vejo que isto não vai dar. Por exemplo, um dia destes houve um estrangeiro que me perguntou o que é que eu fazia e, portanto, eu expliquei que tinha várias profissões, que é verdade, e ele perguntou-me que profissões eram essas e eu disse quais eram as profissões e ele perguntou-me, ok, mas houve um mentor meu que me disse, isto foi ele a dizer, houve um mentor meu que me ensinou que nós temos que ter uma atividade profissional principal que nos dá, digamos, o grosso da nossa remuneração e depois podemos ter hobbies. Como quem diz, a tua vida para ti não é normal, tu tens várias profissões e várias fontes de rendimento e isso para mim é um absurdo porque eu fui ensinado de outra forma. E, portanto, tu tens que me dizer qual é a tua atividade profissional principal, porque era isso que ele me estava a pedir, para eu perceber depois quais são os teus hobbies. Portanto, caixinhas, não é? Portanto, ele queria enfiar-me dentro de caixinhas. Portanto, e depois queria falar comigo no WhatsApp e eu já nem sequer eu passei para o WhatsApp, apesar de ele me ter dado o número, porque percebi logo que não ia dar, não é? Outra coisa que pode acontecer é nós termos alguém que conversa connosco todos os dias, mas que não tem a mínima intenção de nos conhecer pessoalmente e, portanto, a coisa anda, mas é como se não andasse, está parada. E temos a outra possibilidade, que também já me aconteceu, que é aquela possibilidade de termos alguém que nos conheceu há meia hora e que nos está a tratar por amor e que está a dizer-nos coisas que nos causam alguma ansiedade, no sentido em que há grande pressão emocional, como se fôssemos o grande amor da vida um do outro. Meninos, meia hora não dá para isso. Uma hora não dá para isso. 2 dias não dão para isso. Uma semana não dá para isso. Um mês talvez dê para isso. Ok? Então vamos com calma, não sufoquem as pessoas e se vos acontecer que seja outra pessoa a fazer-vos isto, ponham um travão, não é? E basicamente eu pus um travão e mandei-o ir à vidinha dele e disse vai arranjar outra pessoa com quem ter este tipo de conversa, porque isso é amor para mais de mim de repente e eu não estou a tolerar. Ok? Mas é válido, reparem, isto, eu questionei, mas espera aí, mas sou eu que tenho aqui, tipo, muitas defesas à minha volta e que não sei o que é um amor saudável e não estou a querer recebê-lo. Não, calma. As coisas têm o seu tempo, o seu amadurecimento. E o que não é normal é aquela pessoa projetar tão cedo, um grande amor para cima de alguém. E trazer essa pressão, não é?
Portanto, eu não vou contar os pormenores, porque acho que não vale a pena, mas vocês perceberão se isto acontecer com vocês. Depois, há para ali uns palhaços muito engraçados. Uns palhaços e umas palhaças, não sei, eu como, pronto, no meu caso são os palhaços. Mas está tudo bem, no sentido em que conhecer pessoas é saudável. Vamos ver agora os pontos positivos disto, não é? Conhecer pessoas é saudável. Começamos por aí. Flertar pode ser saudável também, se isto for feito de uma forma respeitosa, e se realmente nós sentirmos ali algum nível, não digo química, mas algum interesse, com a pessoa. Às vezes até pode ser ali uma questão intelectual interessante, um sentido de humor espetacular. Eu já apanhei ali uma pessoa com um sentido de humor extraordinário e fartei-me de rir, andei 2 dias a rir-me. Pronto. Está tudo certo, ok? E é uma forma válida de conhecer pessoas, assim como há outras formas válidas de conhecermos pessoas fora das aplicações de encontros. E assim como na vida há pessoas que não têm interesse para nós e há pessoas fascinantes para nós, também acontece aqui nas aplicações. É a mesma coisa. Portanto, eu acho que o essencial aqui é sairmos do preconceito, podermos realmente experimentar de forma segura. Portanto, atenção às regras de segurança. Se forem conhecer alguém, vão para um sítio público de dia, avisem uma amiga, um amigo, ok? De resto, podemos nos divertir de uma forma segura, de uma forma respeitosa. Podemos conhecer pessoas, ok? Então, tenham apenas cuidado, o ghosting aí não é significativo, não vos retira valor absolutamente nenhum. E é uma forma simples e saudável de conhecermos pessoas novas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Pode ser que eu depois vos conte histórias mais giras, porque de facto reuni umas quantas e acaba por ser divertido. Então, obrigada por estarem desse lado.